pequenos, são esses. São os clubes da Série A, né? E os outros devem passar de 100.
programa, mas a gente está começando aqui o programa nessa noite de quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Muito boa noite. Vamos falar hoje sobre Libertadores, outros temas aí do esporte, do futebol, e aproveito também para fazer aqueles convites para dizer para você contribuir conosco, né? Você pode contribuir dando aquela compartilhada aí no nosso link, mandando para os seus contatos, para os seus amigos aí no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, e também contribuindo, né, financeiramente com a gente. Você pode se tornar membro do canal, como fez aqui o companheiro Paulo César Severo dos Anjos, que se tornou membro bronze do nosso canal. Queria agradecer muito, companheiro, que está sempre aí no chat com a gente, participando dos nossos programas. Muito bem-vindo, companheiro, muito obrigado. Façam como ele, contribua conosco, se tornem membro do canal. E vocês podem ainda mandar super chat, mandar super sticker e dar uma verificada, ver se você curtiu o vídeo. Eu vou curtir agora, aqui está. E se você está inscrito no nosso canal, no Causa Operária TV. Bom, hoje estou aqui com o companheiro Edson Dorta. Boa noite, Edson. Boa noite. Boa noite, Henrique Arias. Boa noite, Lucas, corintiano, hein? Ainda bem que a gente não fez zona do Agrião no domingo passado, hein, Lucas? Devido às atividades aí do Bloco Vermelho, senão ia estar ruim para explicar aquela derrota do Palmeiras para o Corinthians. Boa noite aí os ouvintes, né? E a resenha faz parte, né, Henrique? Se o pessoal ouviu a resenha nos bastidores, fica que nem aquela história do Filipão, um jogo antes de... O Lucas vai lembrar dessa resenha aqui, que o Palmeiras tinha jogado contra o Corinthians na Libertadores e teria perdido e teria que ganhar o outro jogo para ir para os pênaltis. E aí o Filipão fez uma pré-eleição. No vestiário teve um repórter que foi com o microfone atrás lá do vestiário e pegou o Filipão falando na língua de boleiro, na língua de técnico, que tinha que descer o cacete no Edilson Capetinha, que não podia deixar ele jogar bola, e falou muito palavrão, ficou um escândalo naquele momento, mas depois o resultado foi que o Palmeiras ganhou o jogo, gol de Galeano, terceiro gol de Galeano, aquele gol de canela, de barriga, Volantão, de nariz. E depois o Marcos, né, fez aquela defesa inesquecível contra o Marcelinho Carioca, que foi todo imponente para bater o pênalti, e o Marcos catou. Só lembrando da resenha. Mas boa noite a todos aí, vamos ao programa. Boa noite, Luca. Opa, boa noite a todos aí. Realmente fez falta aí o programa no domingo, né? Tem sido raro a gente poder falar uma coisa boa aí, mas acho que vai rarear menos aí. Porque foi interessante que teve, além do sábado, no domingo teve uma final do feminino também, né? Mas a gente pode, se der um tempinho, a gente dá uma cita aí o que ocorreu. Opa, o Edson tá tombando ali, ó, tá torto. Ajeite seu celular aí, Edson. Bom, é o seguinte, companheiros, vamos começando aqui com o programa. Acho que a gente pode começar, inclusive, com o nosso tema principal, que é a Libertadores, né? É o seguinte, ó, deixa eu dar uma estatística aqui para vocês, simples, uma estatística simples para vocês, que é o seguinte, ó, em 30 anos, metade dos títulos da Libertadores foram no Brasil, né? Isso já contando com o desse ano, porque nesse ano nós teremos uma final brasileira novamente, né? E será entre Palmeiras e Flamengo, lá no Uruguai. E então o Brasil já garantiu aí o título desse ano, né? Já ganhando, portanto, pela terceira vez consecutiva, é isso, né? Se eu não estou enganado. Terceira vez consecutiva que o Brasil ganha a Libertadores. Ganhou em 2019 com o Flamengo, 2020 com o Palmeiras, e agora digamos assim, é a nega, né?
entre a disputa entre Flamengo e Palmeiras para ver aí quem vai prevalecer aí dos dois últimos campeões da Libertadores. E o futebol brasileiro, ele está consolidando o seu domínio na América do Sul, né? Eu queria que vocês começassem comentando, em particular o Edson, aí, que tem mais anos de estrada, né? Pra vocês terem uma ideia, é o seguinte: a Argentina, ela ainda lidera em número de títulos gerais, né? Ela tem 25 títulos, e o Brasil, com esse ano, vai ter 21 títulos, né? Se continuar assim, né, com essa estatística muito superior aí do Brasil na conquista de títulos, o Brasil logo vai alcançar, né, esses 25 títulos da Argentina. Né? O Uruguai vem atrás, bem distante, com 8 títulos, a Colômbia com 3, o Paraguai com 3, Chile e Equador com 1 título cada um. Né? Nós aqui temos também... Bom, depois eu falo especificamente sobre... Depois a gente abre o debate sobre os times, né? Sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras. Mas vamos começar falando justamente sobre esse caso, né? Eu tenho um velho colega meu, né? Que ele falava o seguinte, né? Eu vou jogar para o Edson comentar essa questão aí da superioridade dos clubes brasileiros na Libertadores, com esse comentário aqui. Um amigo meu me dizia o seguinte, que o Brasil não é o melhor futebol do mundo, necessariamente. Não que ele falava que o futebol brasileiro era ruim, mas ele gostava do futebol argentino. E aí, quando você questionava que o Brasil tinha o melhor futebol do mundo, etc e tal, que o Brasil tinha sido 5 vezes campeão do mundo, a Argentina só 2, etc, 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 ele me dizia o seguinte, que isso não é verdade, isso daí não prova nada, porque os clubes argentinos, eles ganharam mais Libertadores do que os clubes brasileiros. Né? E isso prova que, na verdade, esse negócio do Brasil ter sido pentacampeão não quer dizer nada. E a tese dele era o seguinte, que o Brasil, a seleção brasileira era boa nesse tipo de campeonato, que é a Copa do Mundo, né? Que é uma Copa, etc e tal. Essa era a tese dele. Mas agora parece que até mesmo para esses que têm... Deve ter... E, como vocês sabem, né? Essas ideias, elas não aparecem sozinhas, né? Deve ter muitas outras pessoas aí que, para justificar torcer para a Argentina, deve levantar esse tipo de coisa, né? Mas daqui a pouquinho, né? 21 a 25 títulos, esse argumento também não vai mais servir. Mas é isso, Edson. O que levou o Brasil aí a ultrapassar a Argentina em número de títulos, né? O Brasil está muito melhor do que a Argentina era melhor antes e não é mais agora, o que acontece? Não, primeiro nós temos que comentar a conversa, né, de que o Brasil não seria o melhor futebol do mundo. Eu acho que é a única modalidade no mundo que, se você ganhou mais título, você tem um cara que é o mestre daquela modalidade, que é o Pelé. Você tem os maiores jogadores. Você tem onde o pessoal procura jogadores para jogar em outros países. Não seria o melhor futebol do mundo. Não seria a melhor modalidade, né? Vamos dizer assim. É como se, sei lá, o lugar onde no Japão se pratica lá, sei lá, ping-pong, os caras ganham tudo de ping-pong, e você falar que não é o melhor ping-pong do mundo. O melhor ping-pong do mundo é, sei lá, no Paraguai. Ou o basquete nos Estados Unidos, e assim vai. Então é ridículo, né, esse tipo de comentário. Agora, em especial, a questão da Libertadores, todo mundo sabe, quem gosta de futebol sabe, quem é mais velho sabe, que os times brasileiros começaram a dar importância para a Libertadores a partir dos campeonatos que o São Paulo ganhou na era Pelé, né? Que começaram a ver que dava uma visibilidade maior para o clube, que tinha um retorno financeiro grande,
né? Em relação a ser campeão da Libertadores, ser campeão até mundial, né? Porque você ganha o direito a disputar o mundial com os europeus, etc. A partir daí, né, dos anos 80, que os times brasileiros começaram a dar valor a essa competição, né? Até então, os times brasileiros não ligavam, mandavam lá, às vezes até sei lá, não é nem o time B, o time C para jogar contra os argentinos, contra os uruguaios, na Libertadores, era até um empecilho, né? E outra, naquela época lá, era tipo assim também, né? Não era que nem hoje, que se classifica 4, fica 2 na refrescagem, etc. Vai lá fazer. Naquela época, se eu não me engano, era só 2 que se classificavam, era só o campeão e o vice-campeão, né? Depois foi aumentando, né? Campeão da Copa do Brasil e etc. E aí também modificou muito, né? A situação do próprio campeonato da Libertadores, porque o Brasil vai com 5, 6 times, como é igual no Campeonato Brasileiro, capaz de ser campeão. Esse ano, por exemplo, por pouco, a gente não tem uma semifinal só de brasileiro. Se não fosse o Fluminense ter escorregado aí com o Barcelona do Equador, nós íamos ter uma semifinal Fla-Flu, né? Então, quer dizer, é isso que demonstra o poderio do futebol brasileiro. E se os times brasileiros, que agora inverteu, né? Porque os times brasileiros, eles estão muito mais interessados na Libertadores, nesse campeonato, que é um campeonato aqui da América Latina, e com características internacional, do que se preocupar com a Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro. Tanto é que tem time aí, tipo o Corinthians, né? Falar mal aqui do Corinthians agora, do nosso amigo Lucas, que se classificar para a Libertadores, se ficar entre os 6 da Libertadores, o Corinthians já está soltando o rojão. O projeto, né, segundo via conversa, o projeto do Corinthians é se classificar para a Libertadores, o que mostra que mudou completamente aí o caráter da preocupação dos times em qual campeonato eles são mais interessados, né? Todo mundo hoje está mais interessado na Libertadores do que, por exemplo, ser campeão brasileiro. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o fato de ter modificado aí esse interesse fez com que os times brasileiros começassem a ter essa capacidade de estar entre os primeiros aí, até fazer final entre só brasileiros, né? É isso. Não sei se o Lucas também acha isso, né, Lucas? Apesar que o Lucas, que é corintiano, vou fazer aqui uma provocação, o time dele foi campeão mundial sem ganhar a Libertadores, né? Teve um campeonato aí que os caras nem ganharam a Libertadores. Mas agora, como tem que ganhar a Libertadores, ganharam um, foi depois campeão mundial de novo. Sim. Não vale falar que o Palmeiras não tem mundial. O Luca caiu ou ele tá na área? Tá na área. Não, tô aqui. Pode comentar, Luca. Então, o Corinthians foi campeão, né? Eu não tô te ouvindo, pelo menos. Você não tá me ouvindo? Mas os outros estão, né? Eu estou também. Então, o Corinthians foi campeão campeão mundial sem jogar Libertadores, né? E ficou por muito tempo a brincadeira, né? A piada, tal, que não foi campeão de verdade, tal. E aí teve que passar por essa prova aí da Libertadores, que eu acompanhei lá nos jogos do Pacaembu, pelo menos, né? A gente demoliu o poderoso Boca Juniors com a jogada. O Romarinho tinha feito aquele gol, um gol sensacional lá na Bombonera. O primeiro toque na bola dele, ele deu uma cavadinha. E aí no jogo da volta, que o jogo que finalizou ali no Pacaembu, teve uma jogada, o Emerson Sheik ali teve um destaque, né?
Teve uma jogada sensacional do Danilo também, que fez história no São Paulo, mas aí também no Corinthians ele ficou muito marcado, né, a passagem dele. Mas, enfim, eu comentei isso porque eu vi fazendo a ponte com o que o Edson falou, o goleiro Marcos, né, um monstro aí da história aí do Palmeiras também, que ele comentou essa coisa da brincadeira do Mundial do Palmeiras, né, ele falou, fazer o quê? Tem que fazer o quê? Tem que vai lá e ganha de novo, né, ganha a Libertadores, ganha o Mundial, aí acaba o único jeito de acabar com a brincadeira é ir lá e ganhar, né? Mas eu acho que é isso, assim, o interesse brasileiro pela Libertadores, ele foi crescendo, né? Que nem o Edson falou, começou ali na era do Tele, e aí foi ganhando essa importância, né? Assim como a própria questão das Olimpíadas, né? O Brasil nunca privilegiou a questão da disputa das Olimpíadas, e era um tabu, tanto que foi um tabu que foi quebrado agora a seleção aí liderada pelo Neymar, né? E aí não só ganhou, como já ganhou duas vezes seguidas, né? E essa parece estar sendo a tendência aí na Libertadores. Vai ser o caso dessa, né? Porque afinal é brasileira. E ano que vem tem o Corinthians aí, os gambáticos aí do Corinthians estão querendo chegar para a Libertadores no ano que vem. Isso aí. Eu não estou conseguindo ouvir o Luca, mas o importante é que todo mundo está ouvindo. Mas, companheiros, é o seguinte, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre justamente a vitória aí, né, do Palmeiras, né, sobre o Atlético Mineiro. Na verdade, foi um empate de 1-1 do Palmeiras e do Atlético Mineiro e Palmeiras, né, na terça-feira. E ontem, a vitória do Flamengo por 2-0 contra o Barcelona, né? Daí eu queria já passar aí pro Edson, para ele comentar um pouco essa questão dos jogos e também a gente discutir um pouquinho como é que vai ser essa final, né, lá em Montevidéu. Pelo jeito da coisa, né, algo muito interessante. Depois a gente vai falar um pouco aqui das declarações dadas pelo Abel Ferreira depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, pelo andar da coisa aqui, inclusive por essa declaração do Abel, me parece que nós vamos ter aí um prato cheio aqui para o nosso programa, que vai ser meio que o duelo, né, do técnico brasileiro versus o técnico estrangeiro, né? Mas eu queria que o Edson comentasse aí, fizesse alguns comentários aí sobre os times propriamente. Você achou que foi, começando pelo próprio Palmeiras e Atlético, você achou que foi justo aí a classificação do Palmeiras? Ó, acho que futebol não tem esse negócio de justiça, né? Futebol a gente já viu muita coisa acontecer no futebol em relação a ser justo ou não ser justo. Eu acho que é muito de resultado, né? Se você falar que o time do Atlético é melhor do que do Palmeiras, eu diria que não. Eu acho que tá igual em termos de nome, de jogadores, né? O Palmeiras tem um grande goleiro, a defesa do Palmeiras também é muito boa, né? Aquele paraguaio, como é o nome dele? Esqueci. Paraguaio. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes, obrigado. O Gustavo Gomes, você tem jogabilidade no meio de campo, tipo Rafael Veiga, você tem o Dudu, que é craque. Se for analisar assim, os times são parelhos, sem contar o banco de reserva, né? O banco de reserva do Palmeiras é um negócio absurdo. Gustavo Scarpa, William, absurdo. O Atlético também, o Atlético investiu, também tem o mesmo time. O que eu acho que está dando muita polêmica é que é o seguinte, o Cuca, que é técnico brasileiro, e isso ele está comprovando no Atlético Mineiro, ele conseguiu fazer com que o Atlético Mineiro, esse ano, despontasse em todas as
competições. Acho que na final da Copa do Brasil, está na final ia para a final da Libertadores, está disputando, se não me engano, que mais? Foi para a final, foi campeão do Mineirão, do Campeonato Mineiro, né? Está na frente, em primeiro lugar, com 8 pontos de diferença no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é um time muito forte do ponto de vista da organização feita pelo próprio técnico, pela escalação dos jogadores, né? Então, toda a ideia era que o Atlético ia ganhar o jogo. E aí o Português, numa sorte, vamos falar a verdade, foi para um esquema parreira de futebol, né? Pedir que o Atlético fizesse gol e tentar qualquer coisa, uma bola ou pênalti, sei lá. E aí deu certo, né? Isso aí pode dar certo, você faz 9 vezes, pode dar certo, 10 vezes pode dar certo uma só. Vai errar das 9. E deu certo. Aí eles se aproveitaram disso daí para meio que manter a ideia de que o técnico português é grandioso, né? Eu não acredito em nada da grandiosidade dele, pelo contrário. O time joga feio, o time é um time instável, né? Você nunca sabe quem são os titulares do time do Palmeiras. Então, eu acho assim, o Palmeiras chegou à final, tudo, mas o Atlético Mineiro ele tinha muito mais, vamos dizer assim, possibilidade de chegar à final. Ganhou do River, ganhou do Boca, ganhou de times muito mais difíceis. Mas é o que é, são jogos de competição rápida, né? Então, o esquema que o português montou funcionou para dar o resultado. Mas está longe de ser um time de futebol, isso daí. Né? Está longe. Isso daí é o esqueminha meio europeu, né, de ser, né? Por isso que a gente é contra, inclusive, esses técnicos europeus aqui no país. Eles estão ensinando a gente a não gostar de futebol, né? A gostar dessas coisas aí que o português está implementando no Palmeiras. Não tem nada de futebol. Às vezes dá certo, às vezes não, mas é ruim de assistir, né? Ver o time lá, um time grande, que nem o Palmeiras. A gente já assistiu jogos aí importantes de final de campeonato, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que a final era um negócio espetacular, né? Você assistia, o jogo era 3-2, 3-3. Lembro um jogo aqui em Campinas, final da Copa, da Campeonato Brasileiro de 1986, né? Em que o jogo terminou 1-1, depois foi para a prorrogação, terminou 3-3, o Careca fazendo gol nos acréscimos, quando a torcida do Guarani, a diretora do Guarani já estava tocando o hino do Guarani no campo, como se fosse o Guarani fosse bicampeão brasileiro. O Careca fez o gol para o São Paulo, depois foi para os pênaltis e o São Paulo se consagrou campeão brasileiro. Isso era o que eram jogos que de fato, né? Você lembra de jogos de finais de campeonato. Né? Tem vários que a gente pode citar aqui. Eu acho que esse estilo aí de treinador por resultado é essas porcarias. Né? Por exemplo, o Palmeiras foi campeão da Libertadores o ano passado, contra o Santos. Quem assistiu o jogo, teve um chute a gol. 2 ou 3, não, sei lá, teve 2 ou 3 chutes a gol. Futebol ridículo, né? Mas é isso. Acho que ele se safou, né? Porque também ele tá tão na corda bamba aí que se perdesse o Atlético Mineiro e perdesse essa classificação aí, provavelmente ele já estaria de malas prontas para outro clube, né? Que a situação dele está muito insustentável no Palmeiras. É isso.
Não sei se você quer comentar também a questão da final, mas em termos do jogo do Atlético e Palmeiras foi isso daí. Vamos aproveitar, depois a gente pode falar da final, aproveitar o gancho. Eu queria até que o Luca, que acompanhou bem isso daí, comentasse um pouco, e depois para o próprio Edson também comentar o que ele acha, da declaração do Abel Ferreira depois do jogo, né? Que foi na entrevista coletiva, né? E você falou que ele estava em uma situação meio complicada, então que explica um pouco meio que o desabafo dele, digamos assim, como diz a imprensa burguesa, né? O desabafo. Mas eu achei assim que, como ele desabafou, ele falou muita coisa que os europeus pensam da gente, né? Porque é o seguinte, ali ele disse que, bom, ele exaltou o trabalho, até aí tudo bem, né? E ele disse, só que ele disse o seguinte, que no Brasil o pessoal precisa entender que não existe sorte, que existe trabalho, né? E que ele é do país do Cristiano Ronaldo, ele é do país, ele é um cara que estudou 10 anos no futebol, que ele estuda em casa, vai para o CT trabalhar, trabalha no CT e vai para casa estudar. E que essa é a mentalidade europeia, que os brasileiros precisam entender isso daí, que essa é a mentalidade europeia, é disciplina, trabalho, né? Então, eu achei interessante isso daí, porque assim, revelou bem a mentalidade, não do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira, ele mesmo é um europeu, então ele, de uma certa maneira, ele está só falando que eles pensam lá na Europa mesmo, né? Mas a mentalidade dos nossos compatriotas que defendem, né, o futebol europeu e tudo mais, né? Que é isso, né? Você não tem que ter, porque assim, o que esconde? Alguém poderia dizer, não, mas está certo, tem que ter disciplina, tem que ter trabalho, tudo bem. O Pelé, por exemplo, ele era um jogador disciplinado, mas não é disso que ele está falando, essa é a grande questão. Na verdade, ele está falando o seguinte, que não existe mais lugar para futebol arte, não existe mais lugar para criatividade, etc e tal, né? Você precisa de disciplina. Isso aqui é o que ganha. Tanto que ele falou, tá vendo o Cristiano Ronaldo? Ele é português. E ele conseguiu chegar onde ele chegou com muito trabalho, muita disciplina, etc e tal, né? Eu vou passar para o Luca, que o Luca viu bastante as entrevistas dele aí, para ele comentar também, depois queria que o Edson comentasse. Assim, então, é que nem você falou, a parte de você falar, querer exaltar o trabalho do grupo, isso, acho que assim, já é o esperado, né? Que o técnico vai fazer. Você ganhou, você fala, ó, parabéns aí os jogadores aí que trabalharam. Assim, me chamou muita atenção, assim, fora as declarações assim que eu vou citar aqui textualmente, né? Esse clima, né, que ele tava, porque assim, as perguntas vieram tudo açucaradas, assim, né, o pessoal levantando para ele cortar, assim, por exemplo, quando perguntaram sobre os 3 zagueiros, eles falaram assim, tem gente que fala dos 3 zagueiros, mas na verdade você fala que, o importante é quando estão atacando, tal. Uma pergunta assim, na medida para ele falar, é verdade, porque assim, aí ele até citou o Muricy e tal. Só que ele já começa falando assim, não, porque cansei de explicar isso aí para quem não sabe nada de futebol. Ele tava no limite, assim, já dando patada, assim, na minha opinião, de graça, assim. E aí, assim, chamou muita atenção quando perguntaram para ele Foi uma pergunta de um cara que observou, falou para ele quando o Palmeiras fez o gol, que ele fez alguma sinalização lá para o pessoal manter a concentração, né? Ou seja, mais uma pergunta levantando a bola para o cara chegar e falar que isso é importante, tal. Ele começou a resposta falando assim, isso é que faz a diferença entre um rato e um homem. Já foi meio que... se é aquelas coletivas assim que tem bastante gente, você consegue medir a reação, né? Mas as coletivas de imprensa estão sendo... uma pessoa só lendo perguntas que foram enviadas, né?
E que essa diferença, né, do homem e o rato é acreditares no teu trabalho. Aí ele emendou, né, que é português com muito orgulho, europeu com muito orgulho, e aí começou. Temos um dos melhores treinadores do mundo, citou o Zé Mourinho, né? Temos um dos melhores árbitros do mundo, citou até juiz, falou de um tal de Pedro Proença. Falou que lá em Portugal tem um presidente mais titulado do mundo, entendi que é presidente de clube, e tem um dos melhores jogadores do mundo, que é o Ronaldo, né? Eles têm ele acha que o português é o Ronaldo. Aí ele falou: o que vocês veem quando olha para o Cristiano Ronaldo, né? Aí ele falou que de uma força mental, uma disciplina de trabalho, insaciável para ganhar. Aí ele falou: essa é a mentalidade portuguesa, é a mentalidade europeia, e eu não vou abdicar disso. Enfim, uma pergunta que não precisa, sabe, não tinha nada a ver com questionar isso aí. E aí ele avançou, aí ele citou o caso do José Mourinho lá quando eles ganharam do Manchester United, né? Inclusive que tinha um jovem Cristiano Ronaldo, né? E foi a mesma coisa de retranca, ganhou os jogos. Ele até citou o placar errado lá quando ele citou esse episódio, né, de 2004. E aí ele foi falar da campanha palmeirense, né, na Libertadores, disse que foi impecável, né, limpinha, sem VAR, sem confusões, sem nada. Aí falou do mérito dos jogadores, aí que vem a pegada, né. Aí ele elencou mérito, competência, trabalho árduo, disciplina, coisa que às vezes falta aqui no Brasil. Rigor, disciplina, trabalho e dedicação diária. Essa frase assim parece tudo bem, né? É uma coisa que o pessoal está acostumado a falar do Brasil aqui, né? A imprensa repercute também, vira uma coisa do dia a dia. Só que o que me chamou a atenção é que isso é a conclusão do raciocínio da diferença de homem para rato. Então, ou seja, a mentalidade portuguesa, a mentalidade europeia, do vencedor, do trabalho, são homens. Agora, o que falta aqui é o que tornaria, nessa linha de raciocínio, a gente rato, né? E eu também me chamou a atenção porque na imprensa, eu fui ver como repercutiu, só o Neto, né, o craque Neto, que já era acostumado a descascar o português, ele falou: ô colega, você ganhou, velho. Relaxa aí, vai, né? Ninguém tá atacando, tá atacando você o tempo inteiro, enfim. Porque, assim, qualquer crítica, desde que ele chegou aqui, ele mostrou muita baixa tolerância a qualquer crítica ao trabalho dele, que bem-vindo ao Brasil, né? Independente se é certo ou se é errado, essa é a realidade aqui. Então, ele sempre exigiu um tratamento diferenciado, né? Mas fora o Neto, que já é mais desbocado, eu vi até matérias que eles citavam algumas das falas do Abel Ferreira, só que tirando essa parte, onde ele enaltece o europeu em detrimento do brasileiro. Então eles adaptaram essa fala dele para falar da motivação, de não sei o que lá, papai, deram ou seja, falando no português mais fácil, passar um pano, assim, para essa declaração aí, que para mim foi qualquer lugar do mundo, assim, se eu chegar, qualquer brasileiro vai treinar lá em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, e fala que que ele trabalha e o pessoal do país onde ele foi ganhar dinheiro não trabalha, né, não é chegado no trabalho, como que ia ser a vida desse cara, né? E pro Abel passou limpo. Mas enfim, e do jogo foi isso, acho que foi retranca. No primeiro jogo foi bem mais, né? O segundo ele colocou o Rony e o Dudu ali para correr, então postou aí nos contra-ataques. Tem um time que sabe tocar e conseguiu ali um gol que salvou, né? Acho que também o pessoal do Atlético estava meio
achando que já estava ganho também, né? E perderam a chance aí da final que o pessoal tava esperando aí. Mas enfim, meu palpite aí, ó, meu palpite e minha torcida, um vareio em Montevidéu, mais um vareio aí. Edson, pode comentar aí. Tá fechado o microfone, o Edson. Então, só queria aqui reforçar um pouco o que o Lucas falou. Eu também vi essa entrevista, vi os comentários. Mas é importante a gente dar destaque a isso daí, por quê? Porque o Abel Ferreira, ele desmascarou, né, o que a gente já vem falando há bastante tempo. Que os europeus acham que a gente é tudo macaco, né? Isso aí a gente viu na Copa de 2014. A imprensa brasileira copia, elogia esses caras, e eles vêm aqui falar que todo mundo é macaco, inclusive a imprensa brasileira. Eles vêm falar que eles que entendem, eles são estudiosos, disciplinados, organizados. A gente é isso daí, essa merda. Não sei como que ainda tem gente, né, que leva a sério esses caras. Aqui no Brasil, né, o cara iria, o brasileiro ele fala, vaza para Portugal, né? Vai lá onde tem os melhores. Lá você dirigiu o Braga e não conseguiu nem se classificar para, sei lá, para a liga do não sei do que lá. E aqui você vem pega jogadores bons, um time armado, que já, o time do Palmeiras já era armado pelo Luxemburgo, né? Toda essa molecada aí foi o Luxemburgo que revelou para o profissional. E aí ele vem e fica fazendo esse tipo de. Como o cara ele é um cara desequilibrado, vamos ter claro, isso aí não. Ele tenta o tempo todo mostrar que ele é disciplinado, que ele é focado. Pelo contrário, né? Essa entrevista dele mostra que ele é um cara desequilibrado. O cara vai lá xingar todo mundo e falar que ele é o fudidão. Que, tá vendo? Olha como que eu sou fudidão. Minha estratégia deu certo. Cala a boca, todo mundo aí. Quando a gente tá vendo aí que o cara é um trapalhão, né? O cara não passa de um trapalhão. O Campeonato Brasileiro tá ridículo. O cara perdendo pro último colocado. E a Libertadores é aquele negócio, é um jogo feio, ver se que a gente consegue ganhar. Vamos assistir agora, mas eu acho que vai continuar a mesma toada. No jogo da final, ele vai pôr lá 50 defensores, fazer a linha, aquilo que a gente já assistiu no campeonato da Copa do Mundo de 2018, linha de 5 e um cara na frente. Ou não, linha de 5 e o goleiro atrás, né? Que dá 11. Não tem ninguém na frente. Eu acho que é isso. É um cara muito arrogante, mostra arrogância. Na verdade, não é a arrogância única dele, né? É que ele, como ele é burrão, ele expõe a arrogância que esse pessoal tem contra a gente, porque a gente está num país atrasado, somos vamos dizer assim, ignorantes, subdesenvolvidos, etc. E tal. Aí o cara vem e fala isso da gente, na nossa cara, porque ganhou um jogo aí sofrido, né? Graças, inclusive, ao futebol do Brasil, senão ele nem tinha ganhado nada. A carreira desse cara, né? Os outros times é um zero. Precisou ele vir aqui no Brasil para ganhar alguma coisa. É isso. Que é a continuidade, de uma certa forma, do Jorge Jesus, né? E também é outro arrogante, né? A gente lembra das entrevistas do Jorge Jesus. Eles são bons, nós somos o lixo.
É isso, Henrique. A gente está no finalzinho. Luca, dá uma passada ali no chat. Opa. Antes da gente ir encerrando. Ó, agradecer aí o Paulo César Severa dos Anjos, que se tornou membro bronze. Dá boa noite aí para o Carlos Santos, Renata Diniz, Alexandre Alves, Maurício Salazar mandou um palpite aí 2-1 contra o Flamengo, o Palmeiras, né? O Alexandre Alves citou aqui um corintiano, um São Paulino, um palmeirense. O Carlos Nishimia tá jogando aqui 1-0 pro Palmeiras, para a final. O Osmar José Rigotti colocou aqui que os únicos campeões mundiais FIFA do Brasil Internacional são Paulo e Corinthians. O resto é Copa Intercontinental Toyota. Anderson Andrade Alexis, o maior feito dos clubes brasileiros foi o Inter vencer o Barcelona na época, que era uma seleção mundial na época, com gol do Gabiru. Aí o César Amorim aqui falou que o Atlético Mineiro não ganhou nada desse ano, que o Atlético destruiu várias jogadas do Palmeiras, nem tomou cartão, nem falta foi, o Atlético bateu até o fim do jogo. Falou que o Jorge Jesus ganhou tudo no Flamengo e ninguém criticou ele. E o Carlos Nishimia também, que esse técnico português é mesmo desequilibrado, só vê quantas vezes já foi expulso. São Paulo, o César Amorim também. O Maurício Salazar falou que o mimimi contra Abel Ferreira é coisa de time que não chega em nada importante. Tipo o time do São Paulo. E a Silvia Rosa deu boa noite para os comunistas. E o Diego Antivar, Atlético Mineiro, time da burguesia mineira, se ferrou. E é isso. É isso aí, galera. Muito obrigado aí para todo mundo que está participando. Bom, a gente vai encerrando, né? A gente tinha outros temas, mas acho que a gente pode discutir no domingo. A polêmica da lei do mandante, por exemplo, né? A recuperação aí do Pelé, que parece que está se recuperando aí da internação, e outros temas. Pode? Eu esqueci. Pode falar que ainda tem uns minutinhos. Um minutinho, se a gente não finalizar esse assunto, mas não poder deixar passar batido. Como a gente a Conmebol não consegue tirar os brasileiros da final, tiraram a final do Brasil, né? E aí temos que fazer a crítica, que é um esquema de armação, né? Jogar o jogo lá para o Uruguai, quando o jogo deveria ser aqui no Brasil. Mas depois a gente desenvolve esse assunto, para não deixar passar. Isso é um absurdo mesmo, já está acontecendo desde, o quê? Acho que foi desde a final ali quando o Flamengo foi campeão contra o River, né? Que eles estão fazendo uma final única, que a outra... não, foi desde antes, né? Que eles até fizeram aquela final lá na Espanha, né? Mas ali eles tentaram justificar dizendo que não tinha condição de fazer o jogo entre a torcida do River e do Boca. Mas aí abriram a porteira, né? E a do ano passado foi no Maracanã, mas mais por causa da pandemia, né? Mas agora eles voltaram a carga e estão tirando do Brasil para levar para Montevideo. Esse negócio de final única é mais uma, como que se diz? Uma demonstração de como esses caras são paga-pau dos europeus, né? Porque isso aqui não tem nada a ver com futebol sul-americano, nunca teve nada a ver com esse negócio de final única, né? Sempre foi lá e cá e o pau come, e quem aguentar é campeão, sempre foi assim. Eles ficam esse esquema, né, para ganhar dinheiro aí, para fazer esse super jogo, uma final única, para, né? Bom, tem muita coisa por trás disso daí, a gente vai falar mais desse negócio depois. Mas é isso aí, então, pessoal. Muito boa noite aí, Edson. Boa noite, Luca. Boa noite, Henrique. Boa noite, Lucas. Até domingo.
Domingo a gente se vê e agora fiquem com Tição, programa de preto. Fiquem ligados aí na Causa Operária TV. Muito boa noite, até mais, pessoal.